todos. Estejamos em paz. Vamos começar mais uma reunião pública do Leão, área espiritual Área Nova. Sempre acontece nos domingos à tarde. E hoje, dia 17 de fevereiro de 2013, nós teremos um exórdio com Carlos Albertin e depois eu farei um comentário acerca dos fundamentos do magnetismo. De acordo com a nossa programação, hoje seria, em princípio, o dia dos fundamentos do Evangelho com o nosso companheiro lá de Macaíba, mas ele teve um impedimento e então fizemos uma troca de abordagens. Eu faço aqui, estava programada para março e ele faz a dele agora na minha data de março. Vamos fazer uma prece, logo em seguida convidamos Carlos Albertin para vir fazer o exórdio. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui nos encontramos mais uma vez sob as bênçãos da Tua generosidade e do Teu amor. Agradecemos, Senhor, por este dia, horas com sol, horas com chuva, como a nos dizer que de todas as formas as bênçãos vêm do alto, a nos envolver e a nos dar melhores condições de vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos à nossa disposição, por tudo aquilo que sabemos que existe, tudo aquilo, inclusive, que muitas vezes nem percebemos a profundidade das consequências em nosso benefício. Por isso mesmo, Senhor, juntando ao nosso agradecimento um pedido, rogamos que os Teus mensageiros, os nossos anjos protetores, nos inspirem, a fim de que todos aproveitemos o melhor possível este encontro desta tarde. Na Tua paz e no Teu amor, damos continuidade às nossas atividades desta tarde. Carlos Albertin. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui de volta a casa que eu escolhi para terminar minha existência como trabalhador. Estive fora por uns dias em Brasília, resolvendo algumas coisas e retornei cheio de saudade de todos vocês, tenho certeza disso. O exórdio da tarde de hoje é a lição número 117 do livro Caminho, Verdade e Vida. Livro este, psicografado pelo Chico Xavier, e Emmanuel faz a dissertação numa passagem de Paulo de Tarso que está registrada em Hebreus, no capítulo 6, versículo 7, onde Paulo diz o seguinte: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Quem disse isso foi Paulo, e Emmanuel fez a seguinte dissertação: os discípulos do Cristo encontrarão sempre lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebecendo-se de chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente. Mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo,
mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. A pese deixe embebecer, doe pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, apesar de tudo, à esperança do horticultor. Interessante que eu estava lendo essa lição para dissertar aqui hoje e eu comecei a interpretá-la de trás para frente, do final para o começo. E quando ele diz aqui nesse último parágrafo, que cumpre-nos, né? Portanto, compreender que deixa eu pegar aqui perto, tem problema de ortopédico, que não somente lava o solo sem retificá-lo ou feri-lo. Muitas vezes a gente recebe notícias, recebe oportunidades que para a gente parece assim, uma coisa tão triste, tão difícil, uma coisa pesada para que a gente passe por ela, mas a gente esquece de ver o outro lado da moeda, muitas vezes, e não compreende que todas as dádivas, todas as bênçãos divinas, ela vem com o propósito de nos ajudarmos a nos retificar junto ao Pai. Nós somos artífices das nossas obras. Nós, às vezes, passamos por determinados, aspas, sofrimentos, e eu gosto de botar aspas em sofrimento, porque eu entendo que sofrimento é um aprendizado que a gente tem que passar aqui na Terra, numa existência reencarnatória, para uma vida melhor espiritual. E aí a gente começa a cultivar, fechando os nossos corações, como diz Emmanuel, bebecendo em egoísmo, em orgulho, em ódio, em raiva, em não compreensão das coisas divinas, e muitas vezes até se queixando ou xingando a Deus pelo que estamos passando. A terra do nosso coração, que nós devemos às vezes sentir essas feridas, essa retificação, esse machucado, essa dor que a gente sente muitas vezes quando estamos passando por determinadas situações, se nós parássemos e analisássemos, talvez a gente entendesse melhor e este sofrimento, aprendizado, seria bem mais fácil de ser vencido. Mas como? Outro dia nós estávamos na casa de Jacó, nós fazemos um estudo lá todas as terças-feiras, e nós falávamos que nós estamos mais perto de Moisés do que de Jesus. Nos dias de hoje, dia 17 de fevereiro de 2013, em pleno século XXI, nós estamos mais críticos do que crísticos. Nós, às vezes, estamos trazendo Moisés para junto da gente, afastando Jesus. Basta que algo não aconteça de acordo com aquilo que nós achamos que deveria ser feito, da forma que deveria acontecer para beneficiar o meu ego. E aí, essa chuva de bênçãos que cai, um coração denso por esse egoísmo, por esse ódio, por esse não entendimento das coisas divinas, faz com que a gente não receba essas bênçãos. E muitos de nós, talvez aí 95%, 90% da população mundial, ainda não conseguem enxergar desta forma. Estava eu falando, outro dia tem 17 anos mais ou menos, que eu não assistia desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, nem muito menos apuração. E fui obrigado, aspas, a assistir nesse carnaval. A minha filha não passava muito bem de saúde lá em Brasília, eu fiquei com ela em casa e acabamos por assistir tanto o desfile da última noite como a apuração na quarta-feira. E a gente começou a prestar atenção nas pessoas, naquela briga, naquela coisa, eu tenho que vencer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, outro. E passou reportagem que no ano passado, em um determinado estado aqui do Brasil, uma apuração de escola de samba, se eu não me engano, em São Paulo, as pessoas atacaram os jurados, tomaram as notas e rasgaram, porque não foram atendidas no seu egoísmo. São pessoas que ainda precisam ter muito ainda a sua terra pessoal, o seu coração edificado, machucado
em determinadas situações de aprendizado, para aprender que as bênçãos divinas, elas nos caem a todo momento, a todo instante, desde a hora que nós chegamos, desde o momento que fomos criados, que chegamos à posição que estamos, até o momento que nós chegarmos ao nosso ponto essencial, que é a nossa felicidade plena. O cultivador, o arador deste planeta, Jesus, está nos aguardando, preparando um terreno melhor para nós, que precisamos fazer a nossa parte deste lado de cá, enquanto aqui estamos fazendo a nossa parte do outro lado, precisamos nos melhorar, sem estar julgando, nem sendo crítico a ninguém, mas sendo críticos e nos ajudando a melhorar a cada dia, a cada instante, a cada oportunidade, sabendo tirar proveito de tudo que nos acontece. Por que será que as coisas nos acontecem? Será porque Deus é passivo? Emmanuel diz aqui que não. Emmanuel diz que ele derrama a bênção a todos por igual. Agora, será que todos nós sabemos entender as bênçãos que vêm para nós? Será que nós julgamos Deus por uma existência, por um fato acontecido conosco? Ou devemos julgar pela sua misericórdia divina e até entender que pelo simples fato, simples para Ele, de nos dar a vida, nós devemos ser agradecidos sempre? Será que nós conseguimos hoje parar e raciocinar, analisar e refletir sobre cada acontecimento, por menor que seja, que o ajuntar dessas dificuldades, dessas divergências, se tornarão um dia uma grande obra que nós podemos construir no planeta para a sua melhoria e para a nossa morte? Será que nós já compreendemos isso? Será que nós buscamos compreender? Ou será que nós estamos mais perto do julgamento àqueles que têm um ponto de vista, aquele outro que tem um outro ponto de vista, e o outro que tem um outro ponto de vista que não é igual ao meu ponto de vista? Mas quem disse que o ponto de vista de alguém é o ponto final? Por que não podemos juntar todos os pontos de vista, tirar o melhor para o nosso aprendizado e seguirmos em frente? Por que devemos parar com pequeninas coisas? Por que devemos deixar a chuva de bênçãos que são derramadas sobre nós se esvair, enquanto nós poderíamos aprender, internalizá-las e externá-las com os nossos atos? Depende da reflexão, depende do aprendizado e não do sofrimento de cada um, depende da forma com que nós vamos colocar isso em prática. Porque, à medida que nós entendermos que o nosso Mestre Divino, os nossos anjos guardiães, que os Espíritos superiores estão sempre conspirando em nosso favor, nós vamos entender que nós é que dificultamos a nossa caminhada, nós é que colocamos empecilhos, mas nós também temos a capacidade de vencer, de nos vencer e de fazer com que esse caminho fique livre, que esse caminho fique reto e aí possamos voltar para perto de Jesus, deixando Moisés lá para trás, porque Moisés foi no tempo dele e houve a necessidade. Jesus está conosco desde muito e nos ajudando sempre, todos os dias, para que as chuvas de bênção arem a terra do nosso coração e nós consigamos assim nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Beijo no coração de cada um de vocês e muita paz. Vamos dar continuidade. E eu gostaria de começar lembrando de um personagem que não é muito conhecido, principalmente aqui na América Latina, mas as pessoas que têm o hábito de ouvir música clássica, principalmente de Chopin, certamente já terá ouvido falar de Ignacy Jan Paderewski, um grande pianista e compositor polonês, que além disso tudo, foi um político que defendeu durante muito tempo as causas polonesas, mas que já na segunda metade da sua vida nesta encarnação, depois de andar por outros países da Europa, fixa a residência em Nova York, onde desencarna no ano de 1941. Um dia esse homem lá em Nova York tinha programado, através de seus agentes, uma noite em que se iria viver um dos momentos culminantes da sua arte ao piano tocando Chopin.
teatro estava completamente lotado e uma senhora polonesa que ali residia levou consigo a tiracolo o seu filho, pois que não tinha com quem deixá-lo. Tratava-se de uma criança de pouco mais de 6 anos de idade, e aquele menino estava ansioso para saber o que era aquilo que tanta gente queria ver. Ele nunca tinha visto ninguém tocar piano, ele não sabia o que era piano, mas era tanta gente interessada que aquilo deveria ser interessante. A mãe, entrando ao teatro, depois de se assentar nos lugares demarcados, ela encontra-se com uma amiga e a amiga pede para que ela venha à parte para baterem um papo por um tempo. E enquanto as duas conversavam, o menino achou engraçado todo aquele teatro, tudo aquilo, era tão diferente das casas que ele conhecia, que a curiosidade o levou a levantar-se e a sair, investigando pelos salões. E de repente ele encontra uma porta que estava escrita entrada proibida. Isto é a mesma coisa que dizer para uma criança: é aqui que você deve entrar. E não deu outra. O menino mexeu na maçaneta, a maçaneta abriu, ele rapidamente entrou, e nesse momento as luzes do teatro começam a apagar-se, a mãe volta correndo para o seu lugar e procura pelo filho, o filho ali não estava. E ela agora estava aflita, porque não dava para se levantar, não dava para ver onde o menino estava. E as cortinas ainda não tinham sido abertas, quando se escuta notas isoladas de um piano, o silêncio total no auditório. Então alguém fazia tim-tom, aqueles toques de quem não sabia o que estava fazendo. Ato contínuo, as cortinas começam a se abrir, e um jato de luz é projetado sobre quem estaria sentado ao piano. Não era outro senão o filho daquela senhora. E depois dele ter tocado poucas notas, ele percebeu que aquilo dava sentido. Ele então lembrou-se de uma canção que era muito comum para ele, uma canção de infância, e ele ao piano começou a fazer as notas que davam certo com aquilo que ele sabia cantar, com aquilo que ele tinha ouvido desde pequeno. Ele estava embevecido enquanto a plateia e a direção do teatro estava apavorada. E agora o que nós vamos fazer? Como vamos mandar o menino sair? A cortina já abriu, fecha a cortina, não fecha a cortina. Estava todo mundo sem saber o que fazer, quando o Paradevski simplesmente entra, vem por trás do menino, e enquanto o menino começou a já colocar com ritmo as músicas, com a mão esquerda, o maestro começou a fazer o baixo da música que o menino estava procurando. O menino olha espantado para ele e ele diz: continue. Mas continue. E aí o menino sorriu e continuou. No que ele continuou, o maestro arrodeia o outro braço por trás do menino e agora com as duas mãos faz toda a base para que o menino executasse a sua peça, que ele jamais saberia para que e por que estaria realizando. Quando nós queremos falar de magnetismo, nos dias de hoje, apesar de tanto tempo que este assunto existe, nós somos tal e qual aquele menino que teve a ousadia de entrar numa porta proibida e ali dentro começou a colocar seus dedos sem nem ao menos saber que aquilo iria produzir qualquer coisa, muito menos que do nada poderia aparecer um grande mestre, e esse mestre viria em primeiro momento dar uma base tônica forte, para depois vir com a outra base aguda, e aí sim formar todo um contexto de uma grande execução musical. Quantas vezes temos nós, ao longo desta encarnação, vamos esquecer as outras? Quantas vezes temos nós erguido as nossas mãos sem saber nem porquê, mas algo nos diz que se pousarmos ela ou movimentarmos de alguma maneira, algo nos dará uma resposta positiva. Eu posso dar um exemplo muito recente. Antes de ontem, do nada, Lucila começou a dizer que estava muito mole. Ela estava boazinha, 10 minutos antes. Daqui a pouco ela começou a dizer que estava muito mole.
Ah, eu não sei, e subiu, e deitou-se, e eu nem me dei conta. De repente, Sofia, a nossa filha, que vai fazer 6 anos, chega para mim e diz: olha, mamãe não está passando bem. E o que é que ela tem? Eu não sei, só sei que ela está sem força nenhuma. E eu subi, e ela realmente estava deitada, dizendo que não sabia o que tinha acontecido, mas estava totalmente desenergizada. Eu digo: mas assim, do nada? Ele disse: eu não sei o que é que está acontecendo. Como ela está grávida, a primeira suspeição que fica é de que a gravidez deve estar gerando alguma reação inesperada. Mas nada daquilo parecia. A Sofia simplesmente olha para mim e para ela e diz assim: eu vou lhe dar um passe e a senhora vai ficar boa. Lógico que a gente sorri, a gente acha engraçado e a gente não dá crédito. E ela começou, fez um Pai Nosso, não pediu nem que ninguém fizesse silêncio, fez um Pai Nosso em voz alta e começou a cruzar as mãos de uma forma tecnicamente não muito correta. Eu aproveitei o ensejo e disse: deixa eu dizer como é que você passa as mãos de forma correta. Ok, feito aquilo, eu disse sim. Daqui a pouco a Sofia desceu. Daqui a meia hora a Sofia diz: eu vou chamar a mamãe para nós jantarmos. E em meia hora ela foi chamar a mãe tinha esquecido completamente todo o mal-estar. Não é mágica, era efeito apenas de uma situação momentânea de gravidez, mas é difícil a gente ter perda de energia brusca e de repente, de coisa nenhuma, essa energia toda retornar e não deixar nenhuma marca. Aquela era mais uma criança que estava entrando numa sala proibida. Criança não pode aplicar passes, mas ela entrou e começou a aplicar. E alguém, de certo, no mundo espiritual, aproveitou aquele Pai Nosso e usou toda a energização que era necessária. Ainda que estivéssemos lidando com alguém, como uma criança que, a despeito da história narrada há pouco, tinha exatamente a mesma idade. Até que ponto o magnetismo tem sofrido? Porque nós temos muito mais placas de proibido entrar e acreditamos nisso, do que necessariamente nós ousamos. Bom, eu não sei o que tem aí dentro, mas não pode ser um monstro, porque se fosse monstro não teria ninguém aqui fora. Esse é um raciocínio elementar, mas nós raciocinamos de forma inversa. E quando raciocinamos de forma inversa, qualquer placa de proibido nos proíbe. E estranho, depois não sabemos por que estávamos proibidos. Porque é tão simples perguntar: mas por que eu estou proibido de entrar? E assim nós vivemos muitas vezes as dificuldades. Mesmer, o grande pai do magnetismo animal, ele teve a seu favor o fato de ser médico. Porque se ele não fora médico à ocasião, muito provavelmente ele teria literalmente sido morto. Não foi, porque ele não só era um médico, mas ele era um grande médico, era reconhecido como tal. Ele tinha seu preço, ele tinha seu valor. Quando ele descobre, primeiro refletindo sobre aquilo que se dizia ser influência dos astros na vida das pessoas, ele entendeu que se uma estrela que está tão longe interfere no campo energético, na vida, no destino de alguém, com muito mais razão nós estaríamos interferindo uns nos destinos dos outros, só pelo fato de estarmos próximos. Sua segunda reflexão o arremete para dizer que dos astros em relação aos seres vem apenas uma energia uniforme, enquanto que as interações interpessoais, elas se fundamentam nas permutas totalmente flutuantes, de acordo com as personalidades e com as reações orgânicas que cada corpo assim se pronuncia. E este homem, sendo possuidor daquilo que nós conceituamos como um dom magnético natural em alto grau, para ele ficou fácil fazer experimentações. E muitas vezes o que nos é fácil é no outro lado difícil. Para ele era muito simples pousar a mão sobre alguém e essa pessoa ter mudado o seu estado de saúde sempre de forma positiva. E ele começou a dizer: olha, não precisa dar remédio, não precisa fazer certas cirurgias, nós podemos curar apenas por imposição de mãos. Registre-se
Imposição de mãos não era uma mão parada, mas impor, colocar as mãos, fossem elas estacionadas ou movimentadas. Mas a faculdade de medicina, que ele imaginava que ela iria dizer, nossa, que legal, além de tudo que nós já sabemos, temos agora uma nova porta. A faculdade de medicina fechou portas e janelas para Mesmer. E quem já teve a oportunidade de ler o livro que retrata todos os seus livros, traduz todos os seus livros e reproduz toda a sua história com riqueza de detalhe muito grande, livro escrito por Paulo Henrique de Figueiredo, publicado no Brasil há mais ou menos 5 anos, sabe que este homem sofreu perseguições as mais monstruosas possíveis. Foi tão grande o nível de perseguição que este homem recebeu, que já próximo da sua conclusão de vida, ali quando faltava de 8 para 10 anos para ele desencarnar, ele se muda de cidade e não diz para ninguém para onde foi. E durante anos, a sociedade médica não sabia dizer se Mesmer era vivo ou, como se dizia na época, era defunto. Fato é que ninguém sabia do paradeiro de Mesmer. E a sociedade médica se afligia porque havia rejeitado todos os seus postulados sem nem ao menos ter checado junto a ele. E agora parecia que estava surgindo muita gente mexendo com esse tal desse magnetismo, e o tal do magnetismo apresentava soluções para muitas coisas que a medicina não tinha sequer começo de indicação. A sociedade médica então começa a querer saber onde anda Mesmer. E nos 5 últimos anos de vida de Mesmer é reencontrado, vivo, saudável, vindo a desencarnar aos 81 anos em total lucidez. Registre-se isso há quase 200 anos. Então aquele homem estava vivo. A sociedade agora estava feliz, tinha encontrado um homem que tinha trazido uma novidade que tinha sido desprezada, mas que já apresentava alguns bons e fiéis seguidores, como principalmente Barão de Poté e Marquês de Prosseguir. Vão atrás do homem, pedem para ele fazer nova experiência. Ele disse que já não estava disposto a isso, porque tudo que ele já tinha feito era suficiente. Barão de Poté capitaneia um movimento para fazer as evidências, e quando ele tem os melhores registros da ação do magnetismo, a sociedade médica que mandou procurar por aquele homem, ela teve a ousadia de dizer, mas este assunto continua sem nos interessar, e deixaram tudo de lado pela segunda vez. E desprezaram todas as experiências, não só de Mesmer, mas agora de Poté, de La Fontaine, de La Fontaine, do Marquês de Prosseguir e por aí adiante. E nós passamos a ler o que a Sociedade de Medicina dizia. Isto é uma porta proibida. Não podíamos mais nela entrar. Até então, isto não foi muito bem aceito, porque como os grandes pesquisadores do magnetismo eram homens associados à ciência, foi uma luta titânica, em que os homens de ciência magnética não conseguiam ser ouvidos pela ciência acadêmica, e a ciência acadêmica continua sem querer saber do que eles faziam, porque não tinham como engarrafar as curas. E não tendo como engarrafar e como dar cursos acadêmicos, tudo isso seria um tanto quanto desprezível como foi. O magnetismo entra num relativo ostracismo, mas para nós que viríamos depois a saber do espiritismo, tivemos uma ponte impressionantemente forte. Essa ponte chamou-se Senhor Allan Kardec. 35 anos antes dele se tornar espírita, até porque antes não havia, Mesmer tem a oportunidade de estudar com 2 dos maiores nomes do magnetismo de então, o Barão de Poté e o Senhor Deleuze. E Mesmer se torna, e Allan Kardec se torna então um magnetizador prático.
em que podia observar não só a ação dos outros, como a de si mesmo. Na sua forma muito retraída de ser, ele evitou falar de si acerca do assunto, porque ele acreditava que a ciência já tinha representantes à altura para precisar de um, como ele se considerava, iniciante naquela arte. E magnetismo era considerado como uma arte, só que não era uma arte no sentido de pintar telas ou de fazer composições, mas a sagrada arte de curar. Era arte porque ela não dependia necessariamente de regras acadêmicas. E era ligada a curas porque ela alcançava resultados antes inimagináveis. E Allan Kardec então resgata para nós, como espíritas que iríamos ser, o magnetismo. E aqui nesse ponto eu quero fazer uma interferência mais antiga ainda. Está em Mateus, no capítulo 10, no seu primeiro versículo, quando Mateus anota a postura de Jesus, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Este é o primeiro versículo de Mateus capítulo 10. E nós começamos a imaginar como fomos condicionados ao longo de toda a vida a pensar dessa maneira, que Jesus foi apenas um indivíduo de posturas eminentemente cartesianas, positivistas, e que não comportariam qualquer tipo de relatividade, quando nós sabemos que, mesmo fazendo abstração às teorias de Einstein, é impossível entender Jesus sem observarmos toda a amplitude das relações a que isso se destina. Se não, a primeira pergunta que surge, que normalmente nós tomamos já como axioma, e que não vejo como tal, é sim uma questão a ser levantada. Como ele teve autoridade para dar autoridade para se expulsar espíritos imundos? Que autoridade era essa que Jesus tinha para dizer: vá, você agora pode expulsar demônios? Ele não estava dizendo isso depois de já ter convivido e vivido com os discípulos por muito tempo. Ele estava dizendo isso no primeiro momento em que ele reuniu os 12, porque quem tiver o cuidado de, quando chegar em casa e tomar o Novo Testamento, vai observar que no versículos 2, 3 e 4, logo em seguida a esse, Mateus descreve os nomes e os parentescos dos 12 discípulos, porque até então eles eram desconhecidos da humanidade. Jesus não estava dando autoridade para pessoas que tinham convivido com ele desde a nascença, nem estava lidando com pessoas que simplesmente já tinham experimentado tudo o que ele realizava. Ao contrário, Jesus tinha regimentado para si 12 criaturas e de repente ele diz: eu autorizo que vocês vão, expulsem demônios e curem todas as doenças. Por que isso não é axiomático e deve ser investigado? Porque lá na frente, Pedro, traduzindo a imagem que tinha de dúvida, na dúvida de todos os discípulos e todos os 12, ele pergunta ao mestre: por que nós não tivemos forças para expulsar este espírito? Então, se Jesus já tinha dado autoridade, e se isso fosse algo absoluto, jamais esse outro diálogo deveria ter tido espaço. Entretanto, teve. E os homens, então, através de Pedro, foram a Jesus e perguntaram: por que nós não podemos? E Jesus, mais uma vez, responde de uma forma muito clara, mas nós tomamos muito literal. A esse tipo de espíritos só teremos forças com jejum e oração. E nós, como tolos, imaginamos que jejum era passar fome e oração era ficar repetindo palavras. E aí a nossa força continuou vaga. Se esse tipo de espírito pedia isso, se lá atrás ele já deu autoridade, a autoridade intrínseca estava dentro de uma estrutura. Que estrutura? A estrutura de você saber lidar com isso. Mas isso é uma dedução.
isso talvez seja uma implicação apenas da cabeça de Jacó. Nos versículos 5, 6 e 7, a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. De repente Jesus estava excluindo castas e localidades. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Por que será que nós temos tanta dificuldade de entender que tudo isso está no bojo de toda e grande e qualquer transformação que a humanidade precisa fazer? Não é porque Jesus disse pela palavra dele, pela palavra de um homem, mas é porque esse homem provou o tempo inteiro que tudo o que ele disse estava dentro de uma grande estrutura de sentido, de razão, de lógica. E se isto é assim, por que nós não conseguimos chegar nessa lógica? Por que não conseguimos perceber esta razão de Jesus? Um Mesmer que nem seguia Jesus entendeu a razão dele. Entendeu quando ele disse: isso daqui tão longe influi na minha vida, por que algo tão perto não pode influir muito mais? Ele simplesmente abriu a porta proibida e foi lá dentro ver o que era que tinha. E não teve medo de colocar seus dedos no piano, ainda que fosse para catar notas. Mas nós não entramos no Evangelho com esse mesmo espírito. Jesus vem e diz que tem e dá autoridade para fazermos. A outra pergunta que vem logo junto: e o que é que nós fizemos dessa autoridade? Porque das duas, uma, ou ele brincava com a gente, ou ele estava dizendo coisas e nós não estávamos assimilando o que ele estava passando. Não vá ter com os gentios, era a exclusão dos gentios. É muito claro, é até literal. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. O autor do Evangelho, o anotador Mateus, ele registrou a percepção dele. Ele disse que ele não fosse, e não percebeu que logo em seguida ele já anota: ide antes a. Então ele não estava dizendo não vá. Não vá aqui porque é muito complicado, vá primeiro aqui que é mais simples. Aí como é que nós queremos? Aí eu nunca apliquei um passe, mas tem uma pessoa que está com câncer terminal, eu vou resolver um câncer terminal, apliquei todos os passes e a pessoa morreu. Então o magnetismo não funciona. Eu estou indo no último ponto, quando eu deveria ter começado pelo primeiro. Aquele menino que entrou na porta proibida e colocou os dedinhos no piano, ele foi beneficiado por ter um mestre com a paciência devida e a categoria suprema de fazer com que aquilo tudo valesse a pena. Mas se aquele menino tivesse tido a pretensão dele substituir o maestro, inevitavelmente aquele momento teria sido um naufrágio geral para tanta gente que tinha pago para assistir um grande musicista. Nós erramos com o magnetismo porque queremos começar fazendo uma grande sonata, quando nem ao menos sabemos ainda pôr os dedos no teclado. E o que é mais grave, chega alguém e diz para a gente, como que se fosse Jesus: vai, expulsa os demônios, cura todas as doenças. Ok, eu dou autoridade para que vocês façam isso. Meu filho chega para mim e diz: pai, eu quero ser médico. Pois não, meu filho, vá ser médico. Será que a partir daquele momento ele pode entrar no hospital e fazer qualquer tipo de cirurgia, ou mesmo ter um consultório para passar qualquer receita? Porque é que nós não ouvimos isto que é o que nós vivemos todos os dias. E aí fica muito mais fácil dizer: o magnetismo é o naufrágio completo. Lógico, nós não temos tido cuidado de lidar com isto, e os outros têm sido inteligentes o suficiente para deixar com que isso continue enterrado. Mas considerar que a faculdade, a medicina, a academia, os homens que têm interesses peculiares muito maiores do que interesses sociais e humanos,
Se eles querem deixar o magnetismo lá no maior profundo, na maior profundeza de um poço, onde lá no fundo redeposite tudo aquilo que não vai mais ser resgatado, é compreensível. O que não é compreensível é nós termos tido Allan Kardec trazer de volta para o Espiritismo o magnetismo, dizendo: assim como o magnetismo sem o Espiritismo ficará imobilizado, o Espiritismo sem o magnetismo também. Nossa, uma advertência muito clara, não tem muito subterfúgio. E o que é que nós fazemos? Deixamos o magnetismo entregue à própria sorte. E lutamos contra ele. Basta que a gente vá e impõe as mãos como Jesus fazia. Como Jesus fazia? Mas Jesus fazia coisas esquisitas. Ao homem que era mudo, ele não apenas tocou-lhe nos ouvidos, depois cuspiu na própria mão, puxou a língua do mudo e friccionou a língua. E depois diz: vai, agora tu ouves, agora tu falas. De que imposição de mãos estamos falando? Será que Jesus não usou de uma técnica extremamente preciosa para fazer alguém que tinha dificuldade de ouvir e, portanto, tinha todos os embaraços no falar? Por que é que Jesus tinha obrigatoriamente a necessidade de tocar-lhe os ouvidos? Como nós estudamos em magnetismo, fazer uma introjeção magnética para ir lá no cérebro, onde os agentes que são impeditivos do fenômeno estão obstruindo a manifestação auditiva? E nós dizemos: impõe as mãos e tudo vai ser resolvido. Ou seja, estamos querendo ser muito mais do que ele. Nada contra, mas no nosso nível é o menino querer tocar tão bem quanto aquele mestre. Seria esse talvez o nosso pecado? Será que não estamos sendo impróprios no tempo e no espaço com o uso que tem as nossas mãos por uma autoridade que disse: vá, meu filho, forme-se no que você quiser? Ok, pai, então eu posso me formar em medicina? Pode. Onde é que está meu título? Vai estudar. É assim que foi dada a autoridade de Jesus para os seus discípulos. Não foi aquela autoridade dizendo: a partir de agora vocês são superpoderes. Porque se fosse isso, Jesus teria derrogado absolutamente todas as leis da vida. E Jesus não veio para isso. Ele veio dizer que todos aqueles estariam muito bem capacitados. Por quê? Vocês têm um mestre, porque eu vou viver fazendo e vocês vão assistir muitas curas. E vocês vão ver como é que eu vou expulsar muitas almas, muitos demônios. Vocês vão ter de fato esta autoridade, porque eu como autoridade vou estar junto o tempo inteiro. Mas nós demoramos muito a fazer isso. Aí Jesus parece que, querendo prever tudo, que tem muitas outras situações, ele recomenda ainda, no mesmo capítulo 10 de Mateus, é uma sequência, valeria a pena vocês depois relerem o capítulo 10 de Mateus. Ele diga que curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, e acrescenta: de graça recebestes, dai de graça. Isso daqui não bate bem com quem vive atrás de riquezas materiais. Depois ele entra na outra situação. Qualquer cidade em que você for, procurai saber quem nela é digno de vos receber. Ou seja, Jesus não dizia: vá de qualquer jeito para qualquer lugar e faça qualquer coisa. Jesus nunca nos orientou a isso. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos até que vos retirais. Ele não está falando só literalmente, ele está falando em tudo. Então vou chegar para uma pessoa e a pessoa diz: esse negócio de espiritismo para mim é tudo balela. Está certo. Não, mas você não vai dizer nada? Não, você não é digno de me receber.
Ah, você é muito presunçoso na sua justiça. Eu sou presunçoso na minha, eu sou previdente. Nós vamos ter zonas de atritos que não vão nos levar a canto nenhum. Qual a razão disso? E ao entrar na casa, saudai-a. A gente não faz isso nem literalmente hoje em dia. Eu, como viajo muito, eu chego na casa de qualquer pessoa, primeira vez, eu digo, que a paz de Deus esteja nesta casa. As pessoas tomam um susto. E olha que eu estou entrando em casa de pessoas espíritas que teoricamente deveriam conhecer o Evangelho. Mas se você chega na casa de alguém e diz, Deus abençoe esta casa, a pessoa, muito obrigado, mas a pessoa não sabe se diz obrigado, amém, assim seja, nem sabe como responder, porque é tão estranho tudo isso. E olha que estamos falando lá no sentido literal, imagina se a gente fala no sentido profundo. Mas se essa casa não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha que proposta ousada de Jesus. Eu vou te dar alguma coisa, mas você não é digno, então isso volta para mim. A gente não age dessa maneira. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que era que Jesus queria dizer? Não una na sua estrutura mental, psicológica, energética, fluídica, vital, não leve lixo de ninguém, nem o seu, sacuda o pó dos vossos pés. Então não é para eu sair magoado, não é para eu sair triste, é para eu sair com um ânimo para o novo destino aonde eu vou. Mas a gente parece que não leu isso. E aí aqui, para chegar no ponto máximo que eu queria chegar hoje, versículo 16, Dona Dagmar vai gostar deste. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Jesus deixou toda a advertência. Mesmer pagou esse preço. Mesmer foi colocado ao sinédrio. Allan Kardec continua sendo colocado no sinédrio por nós, os espíritas. Já teve uma mensagem muito antiga, que se não me engano, de Eurípides Barçanufo, ou foi o próprio Leon Denis, não me lembro, que diz através do Chico, nós espíritas não precisamos de nenhum inimigo, nós já estamos muito bem arrumados dentro de casa. E estamos bem arrumados por isso, porque nós estamos perdendo a base. E não é perder uma base somente porque é uma fidelidade à base, não porque isso não é um partido. Nós estamos perdendo a base porque estamos perdendo a essência. E sem a essência, conforme postulou Allan Kardec, e essa postulação está num artigo publicado no mês de janeiro na Revista Espírita do ano de 1869, 2 meses antes de Allan Kardec desencarnar. Se o espiritismo e o magnetismo se dissociarem um do outro, ficarão imobilizados. Nós temos ficado. Essa é uma essência que a gente não pode perder. A proposta desta tarde é onde está ou o que é a essência do magnetismo. Magnetismo é vida, literalmente. Não existe vida orgânica sem magnetismo. Não existe vida sem permuta de fluidos de energias. E talvez a grande maioria das doenças que nós temos, mesmo aquelas que aparentemente são ocasionadas por situações fortuitas do próprio movimentarmos na vida, como por exemplo uma topada, até isso tem o respaldo de um magnetismo por trás, porque se você estiver bem energeticamente, você leva uma topada e você se refaz rápido. Se você não está bem energeticamente, você leva a mesma topada com a mesma intensidade e é muito mais demorado para que você se recupere. É disso que nós estamos falando. É disto que Allan Kardec quis resgatar para o Espiritismo. Quando eu digo quis, não é porque ele não tenha trazido, é porque nós estamos desprezando. Nós não estamos defendendo uma bandeira. Nós não estamos falando de alguma coisa que tem numa prateleira e que a gente pode a qualquer hora ir lá buscar e se servir como bem nos aprouver. Nós estamos falando de vida, mas não é vidinha.
É vida, com V grande, com V de verdade, com V de vitória. Será que nós estamos atentos ao que nós estamos perdendo? Será que nós sabemos realmente que somos espíritas tratando o magnetismo do jeito que nós temos tratado? Será que estamos seguindo a Jesus quando nos deu na sua autoridade a autoridade de expulsarmos demônios e de curarmos todas as doenças? Será que foi Ele que brincou conosco? Ou será que somos nós que estamos brincando com Ele? Já estamos bem crescidinhos. Precisamos descobrir pelo menos quem foi que colocou a placa proibido entrada. E se ninguém nos responder, que tenhamos um pouquinho só de ousadia e abramos a porta e vamos buscar o saber, o conhecimento, a luz. Porque quando em o Antigo Testamento é narrado o degredo de Adão do paraíso, não era uma fruta nem era uma serpente, todos nós sabemos, era a busca do conhecer que os homens não suportam, mas que sem este saber, o saber que engrandece a vida e a alma, nós não teremos a vida que Jesus disse em João 10:10: vim ao mundo para que tenhas vida, mas tenhas vida em abundância. Esta vida em abundância que se chama magnetismo. Acho que nem precisa dizer que eu sou um entusiasta do magnetismo, essas alturas, né? Já deu para qualquer um perceber, né? Mas ele gosta de cair só para fazer charme. Não navegar, não há como escolher. Em alto mar, navegar é viver. Sangrar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta em busca do amor. Conquistar com quanto vencer, movimentos intensos, marola, vitórias esperam você. Não se abata sem razão, você tem um coração, você é navegador. Vença a luz e a razão, leme é guia é coração, por tua vista solução que vem. Não se entregar, morte indica buscar. Cruze os mares, lutar é viver. Amar não se esconde, transpira no ar. Calar só responde se crepita no olhar. Conquistar com todo prazer, movimentos intensos, marola, vitórias esperam você. Vamos fazer um coro, vai? Vitórias esperam você. Vitórias esperam você.
Que bom. É sempre, para mim é sempre muito bom falar de magnetismo, de Allan Kardec, de Jesus. Eu não sei porque esses indivíduos me fascinam. Jesus, como essa figura é impressionante. Como Jesus tem força. Não é como alguns companheiros dizem assim, que o nome Jesus não é o nome, é Ele. A mensagem, o que Ele exemplificou, o que Ele deixou, é tão forte que não importa se você acredita nele, seja por caminho religioso, filosófico, oriental, ocidental, seja por onde for. Jesus é fantástico. Tchururu, tchururu, tchururu. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer para si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim. E é Ele. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre e Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem.
vem. Orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom. De imposição, olha assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. De verdade, toda bondade comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, és o contrito. Pai, meu amigo, tua É isso, muita paz para todos. Deus nos abençoa sempre. Saibamos sempre agradecer por tudo. Levemos as melhores reflexões, de maneira que elas possam produzir, germinar, apresentar melhores frutos em nossas vidas. Porque com melhores sejamos, melhor e mais belo será o mundo em nosso derredor. Acreditemos, Deus é belo, Deus é feliz, Deus é perfeito. E Ele nos quer na vida exatamente assim, belos, perfeitos, lindos, felizes. Depende das nossas decisões pessoais. Temos tudo a nosso favor. Usemos com as bênçãos divinas. Que assim seja.